Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui mais uma vez. Esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. E hoje nós vamos estudar a lição de número 7, a queda do ser humano. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Novo Alvorecer. Esse é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, número 52, e queremos aproveitar para duas coisas. Primeiro, te agradecer pela oportunidade de estar mais uma vez entrando no seu lar. E segundo, também fazer um convite a você estar conosco em uma das nossas reuniões, que são às terças, às quintas e aos domingos pela manhã, o estudo dessa lição que vamos comentar hoje, tá? E outras tantas que já falamos. Então esse estudo acontece de 8 às 10 da manhã e você é o nosso convidado especial. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7 e o nosso textuário está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Verdade prática. Ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. Nossa leitura bíblica em classe não poderia ser diferente, está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Bom, professor Joás, te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos juntos, de trabalharmos essa lição. Amém. É uma das lições, vamos falar assim, mais trágicas, né? Dessas 13 lições aqui. Estou falando trágica pelo conteúdo, queda, né? Fala da queda, é um assunto doloroso para a gente falar dele, né? Mas nós vamos trabalhar esse assunto. Introdução. Estudaremos hoje o capítulo mais trágico da história, a queda do ser humano. Ao transcorrer a aula, mostraremos que a narrativa do pecado de Adão e Eva, longe de ser uma parábola, foi um evento real, cuja literalidade não pode ser questionada, pois acha-se referendada em toda a Bíblia. Professor, como falamos aqui inicialmente, é um dos capítulos mais trágicos da história do ser humano, a queda do homem. E, em hipótese alguma, é uma parábola, é uma lenda, é uma ficção. Isso é uma realidade. Tanto que narrativas semelhantes, né, de eras bem primitivas, né, de outros povos, outras civilizações, trazem narrativas muito semelhantes à narrativa bíblica, né, de um primeiro homem, uma primeira mulher, né, algumas são até bem parecidos os nomes. Você pega o mito de Ádapa, né? Ádapa parece muito com Adão, né? Então você pega alguns mitos, né, de outras civilizações, aí sim são mitos, né, que parece estar copiando a Bíblia, né? E alguns datam de 3.000 anos antes de Cristo, então mais antigo até do que o Antigo Testamento. Verdade. Então me parece que não cabe falar dos primeiros 11 capítulos de Gênesis, por exemplo, que para alguns parece coisa muito fantasiosa, parece parábola, tem teólogo que diz isso, né? Mas você não pode olhar para esses 11 capítulos com essa lente, né? Você tem que saber que a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus narrando a história e se revelando na história, né? Então a gente não pode olhar para esses capítulos que nós estamos estudando de Gênesis dessa forma, olhando como parábola, como historinha, né, como ilustração. Não, é história se desenrolando, se desenvolvendo, né? Tá, vamos só lembrar aqui um fato muito interessante, quando você citou esses 11 capítulos iniciais de Gênesis, lembrando que Moisés não estava lá, ele fez uma citação, nós já estudamos isso em aulas de teologias, como bibliologia, como é que a Bíblia chegou até nós. Tradição oral, né? E Deus manteve isso aí. Deus sustentou a palavra dele para não ter nenhuma variação, nenhuma sombra de variação. Então, só dando uma recapitulada. Gênesis capítulo 1, Deus cria a terra. Gênesis capítulo 1 ainda ele forma um homem. No capítulo 2 ele forma uma mulher. Capítulo 3
é a queda do homem, é o que nós estamos estudando. Capítulo 4, o primeiro homicídio na Bíblia, Caim e Abel, né? E do capítulo 5 até o capítulo 5, a degradação da raça humana, o capítulo 6, o dilúvio, e do capítulo 7 até o capítulo de número 10, a gente vai ver o desenrolar desse povo, né, de Noé, depois que ele sai, Noé. Isso, a era pós-diluviana, até a construção da Torre de Babel, e já no capítulo 12, a chamada de Abrão. Então capítulo 12 já é uma outra seção do Gênesis, vai até o capítulo 50 ali, né, do 37 ao 50, que é a história de José no Egito. Então é bom a gente fazer essa cronologia do Gênesis, porque há muitos teólogos que não acreditam nesse ponto que nós estamos falando hoje. Distorcem isso. Isso está errado. É um fato real na Bíblia. Por exemplo, a primeira teologia bíblica, né, do Antigo Testamento, o teólogo que a postulou, né, ele chega a condenar quase mais de 40% do Antigo Testamento como história, como, né, porque uma pessoa que é racional demais, né, não entende o metafísico, né, e acha que é muito absurdo uma serpente falar e coisas desse tipo, né? E que não estuda, é o que a gente sempre fala nos estudos, né? Um texto fora do contexto vira um pretexto, né? Então tem que analisar, tem que ver e tem que estudar o porquê, quando, como que isso foi escrito, né? Qual a finalidade. E ninguém tem razões plausíveis para desconfiar da Bíblia. Verdade. Não existe, né, razão para desconfiar da Bíblia. Não, sem sombra nenhuma. Seja o que for que ela esteja dizendo, você pode confiar que é verdade. Sem dúvida, sem dúvida. E só para os nossos ouvintes entenderem essa questão doutrinária da Bíblia, quando a gente fala de uma questão doutrinária, uma doutrina bíblica, ela precisa ter pelo menos 6 pontos de ligação no mesmo tema ali, vamos dizer assim, eu estou falando de uma coisa no Novo Testamento, lá no Antigo Testamento tem fundamentado pelo menos 6 textos que formam essa doutrina bíblica, ou seja, não é coisa tirada atrás da orelha. Né? Bacana. Bom, dentro desse primeiro capítulo, fechando esse primeiro bloco aqui, nós vamos falar então do livre-arbítrio humano. O livre-arbítrio do ser humano. Nesse tópico definiremos o livre-arbítrio. Em seguida veremos o seu relacionamento com a soberania divina. E finalmente trataremos da responsabilidade humana frente às ordenanças divinas. Já discutimos muito essa questão de livre-arbítrio, né? Vamos lá então. O livre-arbítrio é o dom que recebemos de Deus através do qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. Bom, isso é uma situação muito questionada também sobre o livre-arbítrio. Como é que é essa questão de poder escolher? Entender isso aqui, cada palavra, né, sem tirar nada, sem acrescentar nada, né, o dom que recebemos de Deus, isso é importante. Né? O livre-arbítrio é um presente de Deus. Sim. Né? Ninguém pode acusar, né, por exemplo, a acusação de calvinistas, por exemplo, aos arminianos, né? Não, mas quer dizer que você, arminiano, escolheu andar com Deus. Você decidiu andar com Deus. Não é tão assim. Eu decidi andar com Deus porque Deus me deu esse arbítrio livre para escolher entre mal e bem. Né? Então, eu mesmo não escolhi de mim mesmo. Né? Eu escolhi porque o livre-arbítrio é um presente que o próprio Deus me deu. Então, a origem disso é Deus. Tá. Né? Olha bem, professor. É um pouco complexo, mas sim. Não é tão complicado. Não, e a gente vê esses questionamentos, a gente vê essa questão até mesmo do livre-arbítrio, lá no Antigo Testamento, lá quando Deus chamou o povo, falou assim, eu ponho diante de vocês 2 caminhos, a bênção e a maldição. Né? Eu ponho. Né? Escolhei vós. Se escolher a bênção, claro que vai ser abençoado. Mas se escolher o caminho do mal, com certeza vai ser amaldiçoado. Então o livre-arbítrio é a opção de escolha entre o bem e o mal. Isso. Já falei isso várias vezes na nossa igreja, não é que eu estou cansado de falar isso, mas a gente precisa falar isso, que com essa super graça que estão polemizando isso aí nas redes sociais e pulverizando isso aí nas mídias hoje, pode vir de qualquer maneira, não é assim. O livre-arbítrio está aí. Se eu escolher o mal, eu vou ser amaldiçoado pelas minhas opções de escolha. Eu escolhi. Isso. Agora, se eu optei em servir a Jesus, eu também vou ter um padrão de vida que não é meu, mas é da própria Bíblia, do próprio Cristo, que determinou isso para nós. Então ele nos deu esse direito, esse livre-arbítrio, esse presente, esse dom da opção de escolha. Isso.
E essa liberdade de escolher, ela é própria só dos seres racionais, como os anjos, como o ser humano, né? Verdade. Bom, a soberania divina é o ponto 2. É o direito absoluto, irrestrito e inquestionável que possui Deus sobre toda a sua criação. Bom, enquanto nós temos o direito, a opção de escolher, não o direito, mas a opção de escolha, Deus, ele é soberano nas suas decisões. Vai ser assim, ponto final. Ele faz o que ele quiser fazer na história. Sem discutir. Na criação que é dele, né? Olha que texto bacana de Isaías 43:13, né? Fala, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, ninguém poderá impedir. Isso é soberania. O que a gente percebe pelas escrituras, né, é que uma coisa que Deus é soberano em tudo, né, tudo que ele quiser fazer, ele faz, né, mas uma coisa que você não vê em lugar nenhum Deus fazendo é predestinando alguém para o mal. Você não vê isso na Bíblia. Verdade. Deus não determina que você vai ser mal, né? Isso aí não acontece, você não enxerga isso em lugar nenhum. Então nós vamos falar um negócio do Novo Testamento que talvez algum dos nossos telespectadores, né, pode estar pensando assim, ou nas mídias sociais. Até aproveito para dizer a você que nós estamos também no nosso canal no YouTube, nas mídias sociais como Facebook, Instagram. Dá uma curtida lá e compartilha com a gente lá e compartilha aí esse estudo maravilhoso. Falando então, talvez pode ser a dúvida de alguém, e como é que fica o caso de Judas então que traiu Jesus? Olha que interessante, ele também teve a opção de escolha. Ele não foi predestinado ao mal, foi? De jeito nenhum. De forma alguma. Né? Aquele ai, né, que é pronunciado sobre ele é por causa da escolha que ele fez. Ele escolheu. Ele andou com Cristo igual a todos os outros, né, mas ele decidiu, ele deixou Satanás entrar no coração dele. E olha que interessante, já que nós estamos falando dessa questão dentro do livre-arbítrio e a soberania divina, Deus determina e ponto final. Já nós temos a oportunidade, temos esse dom, esse privilégio de optar entre o bem e o mal. Tem um livro muito bacana do Paulo Vieira, um dos coaches famosos aí da atualidade, que é o poder da autorresponsabilidade. Ou seja, tudo que acontece comigo, eu sou responsável. Eu que escolhi, eu que quis assim, eu que optei dessa forma. Então não tem que culpar ninguém por uma decisão ou por uma consequência que eu estou sofrendo porque eu escolhi alguma coisa que deu errado. A responsabilidade é minha. Então se todo mundo entender dessa forma, ponto, resolve. E é uma coisa que Paulo Vieira deu o nome, mas ele até tirou o conceito, ele admite que tirou o conceito da Bíblia. Né? Ele é inteligente. Ele admite, ele cita, quando ele fala de autorresponsabilidade, ele cunhou o termo, né? Sim, sim. Mas ele cita uma passagem, né? Aquela que diz que ninguém pode zombar de Deus. Sim, né? sim. De Deus não se zomba. Né? Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Isso é autorresponsabilidade. Sim, né? sim. Você semeou, fatalmente você vai colher e nem sempre você semeia um e colhe um. Né? Geralmente você colhe 30, 70, em proporção 100, maior, né? Então, Verdade. É isso aí que é autorresponsabilidade. Então vamos só fechar esse bloco aqui. Primeiro nós falamos do livre-arbítrio, tá? Que é uma opção nossa, é um dom de Deus para nós seres humanos, nós temos a opção de escolher entre o bem e o mal. Falamos também da soberania divina, do querer de Deus, da vontade de Deus, que isso é inquestionável, isso aí é um atributo de Deus. E para fechar, vamos falar da responsabilidade humana. Deus colocou o homem no jardim do Éden e deu para ele uma opção, deu para ele um padrão de vida, e ele tinha a opção de escolher. Infelizmente escolheu o que era errado, escolheu o que não era certo. E a consequência disso aí foi o pecado, e a consequência que se arrastou e arrasta até hoje em toda a humanidade. Triste história. Desde lá do começo você percebe esses três âmbitos acontecendo, né? O arbítrio livre do homem, né? A soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Né? Você pode comer de todas as árvores do jardim, mas essa aqui não. Né? Porque no dia que você comer, você certamente morrerá. Então, quer dizer, ele pode escolher todas as outras ou aquela ali. Se ele escolher aquela ali, ele está escolhendo o mal. Abriu os olhos dele antes de comer, né? Pois é. Aí ele escolhendo, né, ele vai lidar com o que ele escolheu. A responsabilidade é do homem. A consequência de lidar dele. com o que escolheu. E tanto é que o homem pagou altamente caro por isso.
Consequência. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Já observaram que o assunto é bom, tem vários pontos, vários ganchos que a gente pode aproveitar, né, professor? E nós não queremos perder você aí na nossa companhia. Já já voltamos. Irmãos, estamos de volta com o programa Novo Alvorecer. Mais uma vez repetindo que esse programa é um programa da Assembleia de Deus da Rua Princesa Isabel, número 52. E queremos convidar você a, numa dessas oportunidades, estar conosco. Geralmente o estudo dessas lições que comentamos aqui é um estudo bacana, ele é feito aos domingos no período de 8 às 10 da manhã. Então nós queremos convidar você a estar conosco em uma de nossas igrejas. Aproveitando também para te dizer que estamos aí nas mídias sociais. Dá uma curtida lá no nosso canal do YouTube, adec.oficial, e também nas nossas mídias aí. Vai ser muito bom ter você junto conosco. Professor, nós vamos falar agora do capítulo 2, a queda, um evento histórico e literal. Primeiro nós falamos da condição, vamos dizer assim, física e espiritual desse homem, e o que Deus condicionou esse homem com livre-arbítrio, que é um presente, um dom, né? Coisa que, vamos falar assim, alguma das linhas teológicas não concorda com isso de jeito nenhum. Bate pesado. Nós não estamos aqui para criar nenhuma divergência teológica. Não é um mas debate, a gente também não pode deixar de falar sobre isso, que nós temos uma questão doutrinária e nós vamos pela interpretação bíblica. Tá? Mas tratando da queda, a apostasia de Adão e Eva deu-se em consequência do conflito entre o livre-arbítrio humano e a soberania divina. Nesse episódio, houve a possibilidade da queda, a realidade da tentação e a historicidade da queda. Olha que 3 princípios aqui interessantes. A apostasia. Vamos definir esse termo. O que é apostasia? É afastamento da fé, né? Você tem essa fé e por algum motivo, alguma razão, você se afasta dela, né? É como se o ser humano virasse as costas para Deus. Isso. Tá. Então virou as costas para Deus a apostasia. Na hora. E interessante que falando isso, o pastor Billy Graham, que foi para a gente, né, para mim, por exemplo, é um dos maiores evangelistas desse século passado agora, desse século nosso aí. Modelo, né? Não é? Um exemplo de vida. Ele falou uma frase célebre, uma das frases célebres, né? Ele falou várias. Mas ele falou uma vez que quando o homem pensa em afastar de Deus, o diabo tem sempre um barco preparado para distanciar ele. Já está no jeito. Está no jeito. Então, foi o que aconteceu com Adão e Eva. Pensaram em fazer alguma coisa, o diabo já estava lá pronto em seduzir-los, enganá-los. Então, por isso que Paulo falou sobre o que devemos pensar, né? Quando ele escreve aos Filipenses, o que se deve pensar, a forma que se deve agir, e a nossa cabeça, a nossa mente precisa estar ocupada pelas coisas de Deus. Nossa maior luta é na mente, né? Acontece com todos os seres morais que Deus criou, né? Você vê que anjos caíram, né? Por causa da liberdade que Deus deu. E assim, não caíram porque Deus quis que caíssem. Deus é soberano em tudo, lógico. Não foi pego de surpresa, lógico. Mas caíram porque fizeram mau uso do presente, que é a liberdade, né? Sobretudo o que encabeçou a queda, né? E a consequência veio. Você vê, me parece que antes daquele evento não tinha eu, né? Tinha ele, o soberano, o eterno, o Senhor, né? E tinha nós, né? Esse sujeito resolveu, né, inventar o eu, né? Eu subirei, né? Farei um trono lá, né? Me assentarei, serei como Deus, né? Serei semelhante, né? Então aquela sequência de eu dele levou ele à queda, né? E foi um monte de outros anjos, né? Outros seres morais, né? Acompanhando. Permita-me falar uma coisa que é uma frase muito bacana, né? Que a soberba precede a ruína. Isso, a altivez, a queda, né? Isso é muito sério. Então a soberba precede a ruína. Isso é muito fato. Então a possibilidade da queda é eminente, né? Para todo ser livre. Todo. Você é livre, você está sujeito a queda. Está escrito na Bíblia, né? Quem está em pé, cuide-se. Cuide para não cair. Para não cair. Ou seja, se está em pé, tem a possibilidade de cair. Eu não estou aqui falando que todo mundo vai cair, que os homens vão cair, não é isso não. Não é isso.
mas nós estamos dizendo na possibilidade dessa queda. E é por isso que a gente vê o próprio ministério de Jesus, ele vai falar mais quando Jesus vai falar sobre a oração, ele fala primeiro assim: olhai, vigiai e orai. Olha o que ele fala: olhai, vigiai e orai. Então a observância, a gente observar esse texto é muito bacana. Não é simplesmente só orar. Primeiro eu preciso vigiar, eu preciso olhar o que está à minha volta. Porque de repente eu estou orando lá meia hora, 2 horas, 3 horas direto, um dia inteiro direto, mas eu não vigio com as palavras, perdi meu tempo na oração. Então essa possibilidade da queda... Interessante que o vigiar vem até antes, né? Muito no antes. texto, vigiar é antes de orar. E assim, o texto que foi lembrado aí, me parece que é o verso 12, né, de 1 Coríntios 10, né? É preciso checar, mas me parece que é. E é interessante que a gente está falando de liberdade. Né? Falar de liberdade traz assuntos como predestinação, eleição, traz essas coisas à tona, sim, né? sim. Inevitavelmente. Deixa eu te interromper só um pouquinho, Sim. professor, permita. Claro. Segura seu raciocínio, só porque você falou da predestinação. Eu acredito sim na predestinação, e o apóstolo Paulo até falou isso, mas de uma forma da seguinte forma que eu vou explicar aqui agora. Se eu estou em Cristo, eu estou predestinado ao céu. Fora de Cristo, eu estou predestinado à condenação. Ponto. Basicamente. Ponto. Desculpa, mas... Sim, pensando em 1 Coríntios 10, né? Você vê do verso 1 ao 12, um discurso de Paulo sobre o povo de Israel, que estava predestinado a entrar em Canaã. Né? Estavam predestinados. Sim. Deus escolheu eles. Né? Se a gente for falar que a quantidade de textos que evidenciam isso, né? O próprio Deus diz várias vezes, né? Eu os escolhi, né? Então vamos falar só de um só, que quando Deus fala com Abraão, ele fala isso 400 anos antes. Isso. Antes da nação ser formada ainda. Está falando dessa nação que não nasceu ainda. Que iria para o Egito, né? E assim, você vê do verso 1 ao 12, né? De 1 Coríntios 10, essa história, né, do povo de Israel predestinado à terra que mana leite e mel, mas você vê que Paulo deixa isso bem evidente, que eles não chegaram. Eles estavam predestinados, mas os que foram predestinados nem chegaram, por causa das escolhas que eles fizeram no caminho. Né? Então você vê, a liberdade é um presente maravilhoso, mas que pode se voltar contra nós, né? Se eu for inteligente, eu pego essa liberdade e coloco ela aos pés de Cristo. Foi o que nós falamos da escolha. Se eu for inteligente. Escolhe, pois, a bênção para que vivas, né? É o que está. Verdade. Né? E interessante, professor, que é o seguinte, que essa questão também, né? Quando você falou dessa liberdade e tal, olha o que o próprio Paulo fala, né? Que nós devemos levar tudo isso a Cristo, nós devemos estar cativos. Ele mesmo fala que era um prisioneiro de Cristo e por aí vai. Né? Então isso aí é muito bacana quando a gente fala desse livre-arbítrio, essa opção de escolha. É um texto que nossos amigos que estão ouvindo precisam ler, 1 Coríntios 10, né? Do 1 ao 12. E até as recomendações ali são recomendações para quem é livre para escolher. Ele vai fazer exortações, né? Para não, por exemplo, não abusar da paciência de Cristo, né? Para não cair no erro deles, né? Que foram predestinados a Canaã e não chegaram. Verdade. Né? Porque tentaram a Deus, porque foram desobedientes. E ele vai fazer essas recomendações. Não seja desobediente igual eles. Né? Não testa a paciência de Cristo igual eles testaram para não perder, de Deus no deserto. Né? E outra coisa que eu queria, só para a gente encerrar esse bloco aqui também, que tudo isso aí não mudou e nem alterou a soberania de Deus. Eles arcaram com as consequências, mas isso não mudou a soberania de Deus. De jeito nenhum. E nem vai mudar. Isso é imutável. Bom, nós falamos aqui sobre a possibilidade da queda, falamos também um pouquinho sobre a realidade da tentação, que todos estão sujeitos, né, a serem tentados, e também sobre a historicidade da queda, ou seja, nada de ficção, nada de historinha aqui não, isso foi real. Moisés está contando coisas que o povo já até conhecia. Sim, né? Grande parte do povo. Só não havia sido escrito, né? Mas que conheciam. Isso. Que conheciam. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí.
Irmãos, estamos de volta com o programa Novo Alvorecer e hoje nós estamos falando sobre a trágica história da queda do homem, né, Joás? E nós vamos falar agora do capítulo 3, as consequências da queda de Adão. É aqui que a gente chora, né? É aqui que a gente amarga essa queda, essa trágica história de Gênesis capítulo 3. Não tem nada de bom nas consequências. Não, né? não tem nada de bom. E assim, quando eu passei pelo exército, eu já falei isso aqui algumas vezes, tinha uma frase bem grandona lá no muro do exército da seguinte forma, que a gente aprende com os erros dos outros. É mais fácil se a gente parasse e pensasse isso aí, a gente ia economizar uma boa caminhada nossa e evitar uma série de problemas. Mas infelizmente nem todos aprendem, né? E aí a consequência vem. Só lembrando que acerca da terceira lei de Newton, né? Para toda ação... Uma reação de igual força, né? de igual valor. Ou até maior, eu jogo uma pedra de 2 maior. quilos para cima, ela cai com peso quase que de 20. Mas é a consequência. Bom, nós vamos dividir isso aqui em 5 pontos então. Primeiro, a consciência do pecado. Antes da queda, o homem não tinha essa consciência do pecado, que ele vivia numa harmonia, numa paz com Deus. Ele não tinha... O que é a consciência? Ou seja, ele não tinha ciência do pecado, porque não pecou, né? Antes dele ter comido aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não conhecia o pecado. Agora comeu, os olhos se abriram e o homem passou a morrer. Se você pegar alguns textos bíblicos e começar a juntar as pecinhas, né, você vai ver o que é isso. Paulo vai dizer que o aguilhão da morte de que o salmista fala é o pecado. Né? Então, e está escrito que o salário do pecado é a morte. Né? Ou a recompensa do pecado. A recompensa. Quando Deus falou para não comer daquele fruto, né, ele falou que certamente morrerás. Né? Então, está tudo interligado. Né? O homem a promessa da serpente era você vai ser conhecedor, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Como né? Deus, né? A tentação de ser parecido com Deus, né, embora o Adão já fosse. Ele não parou para pensar nisso. O sofisma de Satanás foi brilhante até, né? Mas mentira pura, porque o homem já era semelhante a Deus. Né? Verdade. Perdeu essa semelhança. Em vários aspectos. Né? Perdeu isso quando pecou. Né? A imago Dei, ela ainda subsiste, né, na humanidade, mas ela está bem desgastada. Né? A imagem de Deus está bem desgastada em nós, né? Por conta de milênios de pecado. Né? Mas, na verdade, essa consciência do pecado aqui, o que trouxe não foi conhecimento do bem e do mal, foi conhecimento do mal. Só do mal. Então o homem começou a maquinar o mal, começou a pensar em maldade, começou a fazer, né? Porque a boca fala do que está cheio, né? Então as mãos fazem, os pés vão, né? Para onde você encheu aqui. Né? Então o homem começou a produzir maldade em grande escala. Né? E agora vamos falar. Se tratando hoje entre o bem e o mal, se a gente colocar isso na balança, não precisa nem falar a desproporcionalidade disso aí, né? E você pensar que antes, né, tudo que tinha era o bem. Tem muita gente... Tudo que Adão conhecia era a voz de Deus, né? Conversava com Deus. Nós não estamos falando que todo mundo é mal, mas as mentes brilhantes hoje, em muitas hipóteses, em muitos fatos já consumados, a gente vê que o pessoal usa isso aí para o mal mesmo. Então, olha, essa vamos falar assim, essa onda de terrorismo, essa onda de tantas maldades, de tantos assassinatos, de tantas outras coisas que acontecem aí, isso é fruto do pecado, isso é fruto da maldade do ser humano. Isso é muito ruim. Junto com a consciência do pecado, né, que ele passou a ter ciência e ter conhecimento e ter aptidão só para o mal, ele perde a comunhão com Deus. É o que distancia o homem de Deus, né? O pecado distanciou. Quando a gente lê Isaías 59, 1 e 2, né, a gente vai ver o seguinte, que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem os ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isso. Então, o pecado, infelizmente, separou o homem de Deus. Porque, de um lado, um Deus santo. E, de outro lado, um homem pecador. Então, o pecado, ele
ele não compactua com a santidade de Deus. Então isso causa uma separação. É aí que está o plano da salvação, né? Que a gente vê inerte aqui, e implícito e explícito no Gênesis 3. E é onde fica mais evidente a soberania de Deus, né? Verdade. Que é o que traz muita controvérsia para muitos, né? Porque Deus é tão soberano que nos presenteou com a liberdade e nos presenteou com a fé, né? Como é que eu faço para me ligar a Deus de novo, né? Já que houve essa separação tão grande? A fé, né? Outro presente dele. Sim, né? sim. Então, você vê Hebreus 11, né? Principalmente o verso 6, você vê que é possível se aproximar de novo, né? O pecado fez esse estrago todo, né? Trouxe coisas horríveis como o medo, né? Por exemplo, né? E Jesus na cruz ele desfez isso, né? Trazendo essa possibilidade de aproximação de novo. Você tem um irmão que é psicólogo, você pode falar isso melhor do que eu, tá? Mas o pecado trouxe vamos falar assim, algumas raízes tão maliciosas à raça humana, né, que hoje nós falamos aí a psicologia, a psiquiatria e tantas outras ciências voltadas para o estudo do homem, né, o comportamento humano, falam das doenças psicossomáticas, que são as doenças da alma que refletem no corpo. Isso tudo por causa do pecado. Tudo consequência daquilo. Tudo consequência. Só consequência. Então isso é muito complicado. Então, faltaria-nos tempo para falar sobre isso, mas é uma história triste, trágica, e infelizmente a gente sofre com essas consequências até os dias atuais. Ponto 3, então, nós dividiríamos em 5. Falamos então da consequência do pecado, da perda da comunhão com Deus, que o homem separou-se de Deus, e a transmissão do pecado à espécie humana. Davi mesmo falou isso no Salmo, né? Em pecado me concebeu minha mãe. Sim, e Salomão ele chega a dizer que a estutícia está apegada, né? À estupidez, né? A maldade está atrelada ao coração do menino. Menino, hein? Você que é pai, você que é o responsável, tira isso dele com a repreensão, com a instrução, né? Com a Torá. Correção. Né? Com a correção, com a instrução. Verdade. Né? Então, até nós, Jorge, estava falando hoje cedo. Transmitido. Hoje pela manhã eu estava falando com o pastor Saulo sobre essa questão de tentação. Todos nós somos tentados em áreas diferentes, mas todos nós somos. E por falar em tentação, para não dizer que o próprio Jesus foi tentado nas 3 áreas da vida. Mateus capítulo 4. Quando ele teve fome, ele foi tentado no corpo. Quando Satanás levou ele num lugar, quando Satanás levou ele num lugar alto, falou assim: lance daqui abaixo que está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropece em alguma pedra. Foi tentado na alma. Concupiscência dos olhos. E depois levou ele num lugar muito alto, falou: tá vendo isso tudo aqui? Se prostrar aqui e me adorar, eu vou te dar isso tudo, que isso é meu. Soberba da vida. É o poder que todos os homens querem. Então ele foi tentado no corpo, na alma e espírito. E nós também somos tentados. Mas Jesus venceu, não venceu? E nos deu o caminho, a receita para a gente vencer também. Qual que é a receita para vencer? E ele disse que como ele venceu, a gente também venceria. Né? Precisa usar a fé e tantas outras coisas. Outra coisa que nós encerramos por aqui, a enfermidade na terra e a morte física. O homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para ter vida eterna, vida contínua, né? Mas o pecado rompeu essa vida eterna que, ora dada lá em Gênesis, mas recuperada também por Cristo e em Cristo. Isso aí foi a consequência mais trágica, né? A morte física. Um ser que não foi feito para isso, né? De repente experimenta essa... Tanto é que a morte nos incomoda muito, né? A gente não sabe como lidar com a morte até hoje. Depois de 6.000 anos de história, né? A gente não sabe lidar com a morte ainda. Né? E é o último inimigo que vai cair, é a morte, né? Está escrito isso, né? Verdade. Então, é uma consequência das mais trágicas, né, da queda do ser humano. Triste. E a consequência aí da enfermidade da terra também é muito ruim para nós, porque antes era fácil, plantava, colhia, muito bom, fruto muito saudável, muito bonito, muito vistoso e tal, né? Depois da queda tem espinho, tem praga para destruir a plantação, né? A terra tem que descansar. Né? Você planta, espera aí 3 anos, né? Aí aquilo ali é da terra, deixa, né? No 4º ano você vai e colhe para você, né? E depois de 7 anos, né? Tem que ficar 1 ano descansando, não pode plantar mais, né?
Então, Mas olha que coisa a bacana. terra sofreu com a queda do homem. Lá na lei, quando Deus institui a lei através de Moisés, ele dá a lei a Moisés, pegando isso que você falou da terra, e no 7º ano Deus falou assim, ó, eu vou ser tão benéfico a vocês, que vocês não vão plantar, não vai nada, mas o que você escolher nesse 7º ano, ainda vai dar para 3 anos. Olha para você ver, 3 anos. 2 anos ainda sobra. É uma benção. Professor, é o seguinte, vamos encerrar esse bloco aqui, até mesmo concluindo o programa. Eu li de um teólogo recente, o pastor Adriano até citou essa frase, um abraço aí, pastor Adriano, da Assembleia de Deus lá em Santa Rita. Ele falou um negócio muito interessante, o teólogo e o pastor Adriano citou isso. Falou que quando o homem morre, nós seres humanos, quando nós perdemos alguém, nós sentimos parte da dor que Deus sentiu quando ele perdeu esse homem na comunhão, lá no Jardim do Éden. Isso é muito forte. Mas a gente falou de um monte de consequência triste, trágica, sim, né? Sim. Essa lição a lição. É trágica, né? Sim. Mas só para confortar o coração de quem está assistindo a gente, né? Quem está ouvindo, né? A Bíblia traz a primeira oração feita lá em Gênesis 3:10, né? A primeira fala do homem dirigida a Deus, aparece em Gênesis 3:10, e a Bíblia fala da última oração feita, a última fala de um homem dirigido a Deus, Apocalipse 22:20. Né? Você vê que entre um e outro, né, houve a redenção, né, houve o Calvário, que mudou as coisas também. Tudo. Né? O pecado mudou tudo para pior, o Calvário trouxe redenção, trouxe a vida de volta. Então vamos né? falar a primeira oração é de medo. Sim, sim. A última é de esperança. Já é de alegria. Paulo até falou isso, que o pecado entrou por um homem, o primeiro Adão, mas também a salvação entrou por um homem, o segundo Adão. E você está falando de Cristo. Isso. Então, a solução para o pecado, sensacional, né? Cristo. Ele. Cristo. É ele, nem tudo está perdido. Verdade. Queremos agradecer a você pela companhia, lembrando a você que estamos de portas abertas, sempre quando quiser, faça-nos uma visita e teremos o prazer de recebê-lo aqui no nosso meio. Deus te abençoe. Não esqueça de dar aquela curtida aí nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Face. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.